Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos e estejamos se configurando sempre mais e mais em nosso Senhor Jesus Cristo. Estejamos na força do Espírito do Senhor nosso Deus, testemunhando e anunciando o Evangelho pelo mundo afora. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse: o servo não é maior que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Que Maria Imaculada nos ampare, nos ilumine, nos guie. Que estejamos revestidos da palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho de hoje, estamos vendo o nosso Senhor Jesus Cristo argumentando, falando para que nós saibamos separar do mundo para estar nele. Porque se o mundo vos odeia, isto é, quem anuncia a boa notícia, quem vive a justiça, quem tem amor e caridade, e sabei que primeiro me odiou a mim. Aqui, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, encontramos a realidade de tudo que o nosso Senhor Jesus Cristo passou enquanto estava no mundo, em sua humanidade no mundo, que Ele está conosco em todos os momentos, no meio de nós, nos guardando e nos fortalecendo. Mas como separar do mundo, que o mundo é a beleza que Deus criou? Nós vemos Deus nas pessoas, nós vemos Deus nas coisas maravilhosas criadas. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, a lógica que o nosso Senhor Jesus Cristo está nos orientando é para que nós afastemos das coisas injustas, porque encontramos tantas injustiças pelo mundo afora. É isso que o nosso Senhor Jesus Cristo nos argumenta, para que nós saiamos correndo onde houver injustiça e levemos justiça onde houver injustiça. Levemos luz onde houver trevas, como canta, como reza o nosso Pai seráfico Francisco de Assis. Levemos amor onde houver ódio. Porque no mundo, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, vemos tantas desigualdades. Como é triste, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Hoje nós olhamos para o nosso Brasil, um país continental. Vemos tantas desigualdades. Como é triste, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Olhemos em todos os meandros da sociedade e em todo o mundo, em todos os continentes, e vemos tantas desigualdades. Como é triste, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Mas hoje, o nosso Senhor Jesus Cristo argumenta para todos nós, para que nós tomemos cuidado com a injustiça. Porque a lógica de Deus é que todos sejam um nele. Porque estamos todos no mesmo barco para a mesma direção. Que bem sabemos que cada ser humano, cada um de nós, tenha que estar semeando a boa semente, tendo justiça, amor e caridade, sendo misericordiosos como o Senhor nosso Deus é misericordioso. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, a lógica de nosso Senhor Jesus Cristo é o amor, é a caridade, é a misericórdia. E o mundo vive em tanta injustiça, em tantas desigualdades, não tem amor e caridade com o próximo. A sociedade em geral, nós vemos tantas desigualdades. Começando, vemos as desigualdades nos ambientes urbanos e vemos também nos ambientes rurais. Principalmente vemos as grandes fazendas e vemos os pequenos funcionários. Ali já vemos uma desigualdade, aqueles que começam a se achar. E no ambiente urbano, como é triste, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, vemos tantas injustiças, tantos sofrimentos. Como é triste, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs.
E o que o nosso Senhor Jesus Cristo argumenta no Santo Evangelho de hoje, neste sabadão, é para que todos nós tomemos cuidado com a injustiça, porque Deus é justiça e o ser humano vive na injustiça. Que esses seres humanos se convertam e vivam a justiça. Sejam justos como o Senhor nosso Deus é justo. Sejam misericordiosos como o Senhor nosso Deus é misericordioso. E vejamos, quem vive na justiça, quem é justo, quem tem amor e caridade, é como está nesta metáfora. Eu vos escolhi e apartei do mundo. É quem vive a justiça, vive a misericórdia, o amor e a caridade. A lógica, apartei do mundo, é porque não vive na injustiça. Não vive na injustiça, é justo, vive a misericórdia segundo a misericórdia de Deus. E vejamos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nesta perícope que o nosso Senhor Jesus Cristo argumenta do servo e do Senhor. O servo não é maior que seu Senhor. Todos são iguais, como estamos todos no mesmo barco para a mesma direção. Por isso o servo é igual ao Senhor. Cada um tem que ter em mente que cada ser humano, seja um grande empresário, ou seja um pequeno funcionário, ou seja uma pessoa que está desempregado, todos são iguais, estão todos no mesmo barco para a mesma direção. Tomemos consciência, que todos os seres humanos tomem consciência e sejam justos, estejam em unidade e em fraternidade, e guardem a palavra de Deus, estejam revestidos da palavra de Deus, com o Evangelho na mente, nos lábios e no coração, progredindo sempre mais e mais a Deus. Quem vive na injustiça não conhece a Deus. E por que não conhece a Deus? Porque vive fechado em si mesmo, vive no orgulho. E cuidado, o que derruba o ser humano é o orgulho. Cuidado com o orgulho, cuidado com a injustiça. Porque no mundo nós vemos tantas pessoas orgulhosas, que essas pessoas se convertam e mudem de vida. E vemos tantas pessoas orgulhosas, mas essas pessoas não sabem como será o final neste mundo físico. Cuidado, que todos os seres humanos se convertam, façam penitência, e estejam juntos em unidade e em fraternidade, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e fazendo a vontade de Deus. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro,
e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas necessidades que vos dirigimos, ó Virgem gloriosa e bendita, Senhora medianeira e advogada nossa. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estejamos juntos em unidade e em fraternidade. Sejamos justos, sejamos perfeitos. Que a nossa ética, a nossa essência, seja segundo a ética e a essência de Deus. E estejamos rezando uns pelos outros.